Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Jó 42, de 1 a 17. Jó, que é um livro antes do livro de Salmos, na verdade, o 42 é uma página antes dos Salmos. Jó 42, de 1 a 17. Jó 42, a partir do versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Quesia, e o da terceira Queren Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Mesmo quem não é evangélico, ou não é necessariamente religioso, católico, crente ou coisa parecida, seja qual for a sua condição, eu creio que todo mundo aqui já ouviu muito da história de Jó. Até porque o Jó é sinônimo de, não a palavra, mas necessariamente a palavra, mas a vida de Jó é sinônimo de perda, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de deserto, conforme que a Fernanda compartilhou durante o período dos dízimos. Então, de alguma forma, mesmo que alguém nunca tenha estado numa igreja, mas já ouviu um pouco acerca de Jó. Jó, um homem próspero, um homem rico, que tinha então 7 filhos, 3 filhas, todos eles abençoados, prósperos, muitos animais. Era um homem realmente riquíssimo na sua época e na sua localidade, na sua região. Até que um dia ele recebe de lugares diferentes notícias trágicas. Levaram servos cativos,
Os animais foram também levados cativos, morreram. E o pior dos piores, os filhos também morreram. Os 7 filhos e as 3 filhas, numa semana, foi uma tragédia só. Os bens foram embora, os filhos morreram, o teto desabou, ventania. Tudo por conta de uma permissão de Deus. Deus permitiu Satanás tocar nessas áreas, tocar na prosperidade de Jó e inclusive tocar nos seus filhos. E como se isso não bastasse, depois de uma nova visitação, de uma conversa entre Satanás e Deus, depois de tudo perdido, mas ainda Jó tinha saúde física, até que o Senhor então permite que Satanás venha e também toque no físico de Jó, e Jó fica doente. A Bíblia diz que ele foi acometido de úlceras malignas, do alto da cabeça até a planta dos pés, de maneira que ele, para se coçar, pegava caco para coçar as suas feridas, porque ele estava realmente com tumores malignos por todo o seu corpo. Primeiro, o toque na área física, material, da sua prosperidade, dos seus bens, dos seus negócios e também da sua casa, dos seus filhos. Então, na última fase da provação, não dos dias, mas quando se desencadeou toda a desgraça na vida de Jó, Deus permitiu também que ele ficasse doente no seu físico. Apenas uma única coisa o Senhor impediu que fosse tocado na vida de Jó. Olha, Satanás, você pode tocar em tudo que ele tem, no seu dinheiro, na sua prosperidade material, no seu emprego, no seu corpo, no seu físico, mas não lhe tire a vida, porque a vida não é algo que te pertence. Nada te pertence, Satanás, mas eu permito que você toque nessas áreas, mas na vida dele você não vai tocar. E depois de tudo isso, a gente sabe que é um livro com 42 capítulos que são escritos, com reflexões. 3 amigos de Jó vêm, olha para aquele estado e começam a dizer: olha, você tem brecha na tua vida, hein? Olha que Deus não faz isso de bobeira, Deus não faz isso no acaso, olha, vigia, veja que os homens íntegros não sofrem o que você sofre, Jó. Olha aqui, põe a tua barba de molho, porque algum pecado tem. Se você está doente, se teus filhos morreram, se a prosperidade foi embora do teu arraial, vigia, porque Deus não é injusto para fazer desencadear tudo isso sem que haja brecha. E de repente Jó também acaba entrando um pouco nessa celeuma e começa a dizer: não, mas eu sou um homem íntegro, eu sou um homem justo, eu não merecia isso, na verdade, olha, e tal, e começa a falar, muita gente falando, até que Deus de repente põe todo mundo, fecha a boca de todo mundo, fecha a boca dos 3 e fecha a boca do próprio Jó, e Deus começa a falar. E depois que Deus fala, chegamos no capítulo 42, onde vamos deduzir que Jó fez algumas descobertas espirituais tremendas diante de tudo aquilo que lhe aconteceu. E eu quero falar sobre descobertas espirituais. E as primeiras descobertas são acerca do próprio Deus. O que Jó descobriu acerca de Deus? O versículo 2 de Jó 42 vai revelar. Então respondeu Jó ao Senhor, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Repita após mim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A primeira descoberta espiritual acerca de Deus foi que Deus tudo pode. Repita após mim: Deus tudo pode. Diga para o seu vizinho: Deus tudo pode. Por mais óbvia que seja esta descoberta, mas você precisa entender o que isso significa na prática. Deus tudo pode. Porque até então, na cabeça de Jó, as coisas funcionavam da seguinte forma. Bom, lá no capítulo 1 de Jó,
no versículo 5, eu queria que você desse uma olhadinha no primeiro capítulo de Jó, versículo 5. A Bíblia declara o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O capítulo 1 de Jó nos mostra uma atitude espiritual, uma atitude correta de Jó, quando ele santificava os seus filhos, apresentando um sacrifício por cada um deles. Porque os seus filhos eram de banquetes, eram de festas, eram tementes a Deus, mas Jó pensava assim, de repente, nos seus banquetes, quem sabe eles exageram no vinho, quem sabe eles blasfemam contra Deus, quem sabe eles venham abrir alguma brecha contra Deus, então eu vou contra eles mesmos, então eu vou apresentar o sacrifício em favor deles, e quando eu apresentar os sacrifícios, vai ficar tudo bem. Nada de mal vai acontecer. Porque Deus não pode permitir que nada aconteça de mal se eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer. Eu oro por eles, eu jejuo por eles, eu apresento sacrifício por eles, eu fecho as brechas deles. Então Deus não pode tocar neles, Deus não pode permitir que algo de ruim aconteça com eles. Até que de repente, apesar da oração, apesar do jejum, apesar dos sacrifícios, apesar do melhor que Jó pôde apresentar em favor deles, a melhor educação, as melhores roupas, as melhores escolas, o melhor investimento, o melhor dos cuidados, a melhor das orações, o melhor do jejum, e apesar do seu melhor, do melhor de Jó, Jó chega no capítulo 42 e chega à conclusão: bem sei que Deus tudo pode. Deus pode permitir com que uma menina de 10 anos, temente a Deus, seja cometida de uma picada de um mosquito e depois de 40 dias venha morrer. Deus pode.